Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de trazer 5 estratégias para ajudar você a construir uma boa autoestima, a construir uma autoestima positiva. E por que eu estou trazendo esse assunto para este canal? Porque existe uma relação, infelizmente, existe uma relação entre alta sensibilidade e baixa autoestima. Bom, vamos entender um pouquinho melhor. Para começar, o que é autoestima? Autoestima, a gente pode dizer de uma forma muito simplificada, nada mais é do que a nossa opinião a nosso próprio respeito. A maneira como eu me autoavalio. E a autoestima, como é uma opinião, ela varia. Há momentos em que eu tenho uma opinião positiva a meu respeito, e nesse momento eu me sinto com autoestima em alta, e há momentos em que eu tenho uma opinião que não é positiva sobre mim mesma. E nesses momentos a minha autoestima tende a ser mais baixa. Bom, e qual a relação entre autoestima e autossensibilidade? Veja, boa parte das pessoas altamente sensíveis tendem a se comparar com aquelas que não são e a se sentirem inferiorizadas nesta comparação. Elas tendem a achar que elas são muito emotivas, muito se magoam muito facilmente, que se cansam mais facilmente, que são mais estressadas, etc, etc. Então, quando se comparam com as pessoas que não são altamente sensíveis, muitas pais tendem a se sentir, de certa maneira, menos, de certa maneira, inferiorizadas nesta comparação. Uma outra razão é que muitos de nós crescemos ouvindo conselhos dos pais, dos professores e de outras pessoas bem intencionadas para que a gente não fosse dessa maneira, para que a gente não fosse tão sensível, para que a gente fosse mais sociável, para que a gente se envolvesse mais com as atividades, para que a gente não se magoasse com tanta facilidade, etc. Tudo isso dá de novo a impressão de que de alguma maneira nós estamos errados e que devemos nos esforçarmos para sermos iguais às outras pessoas. Como eu brinco, sermos como todo mundo. Ora, todas essas experiências podem ter um impacto sobre a nossa autoestima. E a baixa autoestima pode afetar muitas áreas da nossa vida. Pode, por exemplo, fazer com que a gente tenha medo de se envolver em situações novas, por exemplo, com medo da crítica. Pode ser que a gente se magoe ainda mais quando é criticado e coisas do tipo que são decorrentes desta questão da baixa autoestima, ok? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nem eu nem você somos obrigados a repetir esse padrão. Nós podemos sim nos libertarmos das nossas experiências do passado e construir uma nova opinião a nosso respeito, uma opinião que seja mais positiva a respeito da pessoa que nós somos. Então, para ajudar nesse processo, eu trouxe aqui 5 estratégias, 5 ferramentas que você pode usar para construir uma boa autoestima. Vamos lá? Bom, a primeira coisa importante para fazer é desenvolver autoconsciência, o que, neste caso, significa tornar-se consciente, conhecer quais são as suas crenças limitantes. E você pode usar vários instrumentos para isso. A meditação é um ótimo instrumento. Porém, na minha opinião, o instrumento mais interessante para esse tipo de trabalho é o diário. Pegue um caderno e comece o seu diário, o seu processo de autorreflexão. Escreva no seu diário
quais são as suas crenças limitantes. E comece a trabalhar com elas, comece a questioná-las, comece a trazê-la para o plano da racionalidade. Bom, Rosalira, como é que eu faço isso? Imagina o seguinte, você tem a seguinte crença: eu não sou criativo ou criativa, não sou uma pessoa criativa. Primeiro, de onde veio essa crença? Como é que você chegou a essa crença? Talvez tenha sido um professor que lhe disse alguma coisa na escola e você não esqueceu nunca mais. Talvez tenha sido alguém que comparou você com outra pessoa, com um irmão, uma irmã, por exemplo, e disse: ah, fulano é muito criativo. E você entendeu que você não era criativo, tá? Então, tenta descobrir de onde veio essa crença. Depois, veja, perceba de que maneira ela afeta o seu comportamento ainda hoje. Ela faz, por exemplo, com que você deixe de experimentar uma coisa porque você acha que aquilo é apenas para pessoas que são criativas e você não é. Ela faz com que você tenha medo de mostrar para alguém um poema que você escreveu ou um desenho que você fez, por exemplo. Ela faz com que você não se arrisque a aprender uma coisa nova, como, por exemplo, tocar um instrumento ou outra coisa, porque você não é uma pessoa criativa. Pense como essa crença afeta o seu comportamento. Depois, questione. Questione essa crença. Você está seguro ou segura de que não é criativo? Quais são os fatos que você conhece e que apoiam essa sua avaliação? E quais são os fatos que negam essa avaliação? Quais foram os momentos em que você atuou de maneira criativa? Tá? Então, conheça as suas crenças limitantes e trabalhe com elas. Questione as suas crenças. Logo em seguida, uma parte bem importante desse trabalho, que é mude o seu diálogo interno. Tá? Veja, você passou a sua vida inteira afirmando que você não era criativo ou criativa. Então vamos tentar mudar esse diálogo agora. Você vai criar uma afirmação que seja uma afirmação que lhe apoie e não que jogue contra você, entende? Porém, tenha muito cuidado nessa hora. Geralmente, as pessoas tendem a pular de um extremo para o outro. E não vai funcionar se você criar uma afirmação na qual você não acredita. O seu cérebro vai ficar brigando. Você vai dizer: eu sou uma pessoa criativa, mas o seu cérebro vai dizer: não, eu não. Tá? Então, tente criar uma afirmação que seja crível, que você acredite. Algo do tipo: eu escrevo muito bem. E escrever é uma atividade criativa. Ou então, eu desenho bem. Ou então, eu posso contar boas piadas. E é preciso ser criativo para contar bem uma piada. Não importa. O importante é que você crie uma afirmação que apoie a sua percepção de que você pode sim ser uma pessoa criativa. E a partir daí, comece a atuar com base nessa crença. E quando você sentir que a sua autoestima está lhe batendo, lembre-se que sim, que você aprendeu a tocar um instrumento e tocar um instrumento é uma atividade criativa. Minha terceira dica, e esta é bem importante: reflita sobre os seus sucessos. Veja, nosso cérebro tem algo que nós chamamos de viés de negatividade. Isto faz com que as experiências difíceis, dolorosas, negativas, fiquem bem marcadas na nossa mente e que a gente tenda a, com o tempo, esquecer as experiências que são positivas, porque elas não ficam marcadas com tanta ênfase devido ao nosso viés de negatividade. Então, use o seu diário e registre os seus sucessos. Crie uma linha do tempo e registre os seus sucessos. Escrevê-los vai funcionar como uma evidência de que aquilo aconteceu e vai lhe ajudar a combater o seu viés de negatividade. E é claro,
quanto mais sucessos você empilhar nessas lembranças, mais você vai se sentir bem consigo mesmo, consigo mesmo. Melhor será a sua opinião a seu respeito. E, de novo, lembre-se, sucesso é aquilo que você define como sucesso. Por exemplo, eu defino como sucesso ter sido uma mãe presente, ter criado uma criança que hoje é uma pessoa que está se realizando na vida. Para mim não existe sucesso maior do que este. Então, perceba que se trata da sua definição de sucesso. E, por favor, seja carinhoso, carinhosa com você quando se trata de relembrar os seus sucessos. Junto com isso, a minha quarta dica é: celebre as suas vitórias. Veja, de novo, para combater o tal do viés de negatividade, é muito importante sinalizar para você mesmo, que aquele é um momento de vitória, aquele é um momento positivo. E para isso é importante você marcar esse momento com um pequeno ritual. Não precisa ser nada grandioso. É importante você se dar um presente por ter conseguido uma conquista. Pode ser, sei lá, ficar mais meia hora na cama, pode ser um café da manhã maravilhoso que você preparou, pode ser comprar um pequeno presente para você, pode encher a sua casa de flores, não importa. O importante é que você perceba e sinale para si mesmo, para si mesma, que você merece ser bem tratado ou bem tratada. Você é uma pessoa que é merecedora de coisas boas. E, na mesma linha, nada, mas nada supera tanto o viés de negatividade quanto a gratidão. Quando a gente muda o nosso foco para a gratidão, nós nos tornamos conscientes de todos os presentes, de todas as bênçãos que a vida vai nos dando ao longo de cada dia. Portanto, uma ótima dica é a seguinte: anote no seu diário, mais uma vez, pelo menos um motivo de gratidão a cada dia, tá? A gratidão vai fazer com que você preste atenção em todas as bênçãos, todos os presentes que você está recebendo na sua vida. E, por fim, minha quinta dica é: mude o seu foco de referência. Veja, eu não vou pedir para você parar de se comparar com todas as pessoas. O ato de se comparar é meio que da nossa natureza. Inclusive, é assim que a gente aprende. A criança compara o seu comportamento com o dos pais e imita. Então, comparar é algo que é intrínseco à nossa natureza. Porém, mude o foco. Se você se compara com pessoas que você sabe que não partilham do traço, você vai sempre se sentir como estando devendo. Você vai sentir que não tem tanta energia, que você não é tão animado ou animada, que você se magoa mais facilmente, que você se estressa demais, etc. Então, mude o seu foco de referência. Busque referências que sejam inspiradoras para você e não que sejam opressivas para você. E, já que estamos falando nisso, nada como as redes sociais para nos deixar com aquela sensação de que a nossa vida não está boa. Se você passa horas no Facebook ou no Instagram vendo fotos maravilhosas que as pessoas estão fazendo ginástica na quarentena, que estão fazendo comidas maravilhosas, que já leram mais de 10 livros, e olha para você e percebe que não tem energia para fazer tudo isso, é natural que a sua autoestima fique abalada. Portanto, se após uma sessão de redes sociais você se sente desconfortável, inquieto, irritado, talvez seja a hora de diminuir ou até mesmo de parar com este hábito, não é? Afinal de contas, a sua autoestima é a sua avaliação a seu respeito e não a dos outros, ok? E, por fim, talvez a minha última sugestão, a última, mas que sempre volta aqui nesse canal,
trate-se com compaixão. Eu já tenho inclusive aqui um vídeo sobre autocompaixão, porque é um tema muito importante. E eu volto na frase da Louise Hay, que ela diz algo mais ou menos assim: você passou a vida inteira se tratando mal, se criticando, se botando para baixo, e você não melhorou com isso. Que tal experimentar a outra maneira? Que tal experimentar se apoiar, se tratar bem, se tratar como você trataria uma pessoa querida? Não é um ótimo conselho? Eu tenho certeza que a autocompaixão fará uma grande, mas uma grande diferença na sua autoestima. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre também, eu lhe peço que, se você gostou desse conteúdo, por favor, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações, etc, etc e tal. E também, como sempre, mas muito mais importante, se você conhece uma pessoa altamente sensível que sofre por conta de uma baixa autoestima, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!